poeira da BR-319 chicoteava o para-brisa do velho brutão. Um Volvo FH com mais de 1 milhão de quilômetros rodados e cicatrizes de incontáveis batalhas na estrada. Era mais do que um caminhão, era um tanque de guerra. Em miniatura, uma fortaleza ambulante contra as intempéries e os perigos do asfalto, ou da ausência completa dele. Mas a tempestade real, meus amigos, não estava lá fora, no turbilhão de areia e detritos levantado pelos pneus. A tempestade estava dentro de Elias. Ele era um caminhoneiro de corpo talhado pela lida e alma calejada pela vida. Um homem que tinha visto de tudo nas estradas esburacadas do nosso Brasilzão. Acidentes que embrulhavam o estômago e reviravam as entranhas de quem presenciava, roubos que se transformavam em pesadelos noturnos e assombravam os dias. E de vez em quando, um ou outro conto de milagre, de mão divina ou ajuda do céu, que ele, Elias, sempre desdenhava com um riso seco e um aceno de cabeça. Para ele, milagre era ter combustível no tanque e a carga entregue no prazo. Fé, isso era papo para quem não tinha que se preocupar com a próxima parcela do caminhão, com a comida na mesa para a família, ou com a manutenção, absurdamente cara, de um bruto como o dele. Fé não pagava contas. Naquele dia fatídico, a paciência de Elias com qualquer crença esgotou-se de vez, como um pneu que estoura no meio do deserto, deixando-o completamente na mão. A BR-319, com suas crateras que engoliam carros inteiros e seu isolamento que parecia extender-se ao infinito, estava testando cada fibra de sua resistência, cada grama de sua sanidade. A carga de madeira bruta que ele pegara em Humaitá e tinha que entregar em Manaus já estava atrasada em 2 dias por conta de um trecho intransitável, completamente alagado pelas chuvas torrenciais que não davam trégua. O peso daquela madeira não estava só na carroceria. Ele pesava também na consciência pesada de Elias, que sentia o prazo escorrendo por entre os dedos. Um pneu dianteiro, remendado às pressas pelo borracheiro improvisado de um vilarejo esquecido no meio do nada, teimava em esvaziar, com um chiado sutil, mas constante, um som que para Elias era o som do dinheiro indo embora, atrasando ainda mais a entrega. Cada parada para calibrar o pneu era um pedaço de seu lucro que escorria pelo ralo, e um pedaço de sua paciência que se esfarelava em pó. E, para coroar a desgraça, a notícia que chegara via rádio, uma transmissão picotada e cheia de chiados, mas clara o suficiente para cortar seu coração como uma lâmina fria. Sua mãe, Dona Alzira, a única pessoa que Elias realmente se importava no mundo, internada às pressas em Porto Velho com um problema grave no coração. As palavras do médico, transmitidas por um amigo caminhoneiro que conseguira contato com a família, ecoavam em sua mente como uma sirene de emergência que não parava de tocar estado delicado. Elias, muito delicado. Prepare-se para o pior. Ei! Junção de tudo aquilo, o atraso absurdo da carga, o pneu teimoso que o deixava na mão a cada poucos quilômetros, a incerteza angustiante sobre a vida da mãe, menos acendeu a faísca da revolta em Elias, uma revolta que borbulhava há anos, adormecida sob a rotina brutal da estrada, mas que agora explodia como um vulcão. Ele bateu com um punho no volante, o couro gasto e suado sob seus dedos calejados. O ar-condicionado, quebrado há meses, fazia a cabine abafada como um forno, e o suor escorria em rios pelo seu rosto e pescoço, misturando-se com a poeira e o cansaço. As moscas varejeiras, atraídas pelo cheiro de suor e pelo calor zombaion, irretantemente, pousando em seu rosto e em seus braços, como se fossem as últimas criaturas restantes em um mundo desolado. Elias olhou para a floresta densa e impenetrável da Amazônia, que se estendia infinitamente pelos lados da BR-319. Árvores gigantescas, com suas copas fechando o céu, transformando o dia em uma penumbra. Cipós emaranhados como cobras gigantescas, um emaranhado verde que parecia zombar da insignificância humana, da pequenez de sua dor diante de tamanha grandiosidade indiferente. Deus! Rugiu ele, e sua voz, rouca e carregada de fel, ecoou dentro da cabine do brutão, quase como um lamento. Desesperado, mas também como um desafio insolente. Se você existe, como dizem os crentes de plantão, com suas bíblias debaixo do braço e suas promessas vazias, me mostre um sinal que mude essa minha vida de cão, essa labuta sem fim, essa estrada que mais parece o inferno. Amo-sinal aqui, nesta BR-319, porque aqui, meu amigo, só o inferno existe, e só o diabo
faz a curva. Não vejo anjos, não vejo milagres. Só vejo lama, sangue e suor escorrendo. Ele apertou o botão do rádio, um PX antigo e barulhento que sempre estava ligado na frequência dos estradeiros, na esperança de alguma notícia, alguma companhia. Por mais ruidosa que fosse, a voz de Elias, carregada de cinismo e desespero, reverberou pela frequência, captada por outros caminhoneiros que cruzavam a mesma beira, alguns a quilômetros de distância, outros nem tão longe assim. De repente, um chiado e uma voz calma, quase serena, respondeu. Era Chico, um colega de estrada, conhecido por sempre ter um terço pendurado no retrovisor do seu Scania e a Bíblia no painel do caminhão, aberta em alguma passagem inspiradora. Cuidado, Elias. O que você pede, meu amigo, pode encontrar, disse Chico, e havia um tom de advertência em suas palavras, algo que Elias, em sua cegueira voluntária e teimosia, ignorou completamente. Deus não joga dados, mas ele ouve. E a BR-319 é um lugar de provações, de desafios que testam a alma, mas também de milagres. Se você tiver olhos para ver e o coração aberto para sentir, Elias gargalhou um som amargo de Esperancoso que se perdeu entre o ronco abafado do motor do Brutão e a promessa de um destino incerto. Milagres? Chico, milagre é eu chegar vivo nessa bodega de estrada, com essa carga inteira e ainda ter dinheiro para pagar o tratamento da minha mãe. Vai rezar, vai, que eu vou guiar. E se seu Deus quiser me dar um sinal, que seja um milagre de verdade, não essas conversinhas de terço na mão, dessas que a gente ouve em missa de domingo e que não resolvem nada na vida real. Ele soltou o microfone, que balançou pendurado no painel, sentindo o peso do mundo em seus ombros largos e cansados. A descrença era sua armadura, forjada em anos de decepções e perdas. A vida nas estradas o havia ensinado a confiar apenas em si mesmo e na força bruta de seu caminhão. A fé, para Elias, era uma ilusão para os fracos, uma muleta para quem não aguentava o peso da realidade dura e cruel do dia a dia. Ele não sabia, meus caros, como ele não sabia. Sua provocação, jogada ao vento poeirento da BR-319, estava prestes a ser respondida de uma forma que ele jamais imaginaria, de uma maneira que quebraria todas as suas certezas e transformaria sua vida para sempre. O universo, ou talvez o próprio Deus que ele tanto desafiava, havia aceito seu desafio, e a jornada que se iniciava naquele momento, naquelas terras remotas e selvagens da Amazônia, transformaria Elias de uma maneira que ele jamais ousaria sonhar. A BR-319, com sua fama de devoradora de caminhões e lendas, estava prestes a se tornar o palco de um encontro que mudaria tudo. O relógio estava correndo, e o sinal que Elias tanto desejava, ou talvez tanto temia, estava a poucos quilômetros de distância. Ele só precisava continuar em frente, sem saber que o destino já havia traçado um plano para ele naquela estrada esquecida por muitos, mas que guardava segredos capazes de abalar a mais profunda descrença. O que o esperava na próxima curva? Ele estava prestes a descobrir que, às vezes, os maiores milagres acontecem quando menos se espera e nos lugares mais improváveis. A BR-319 era mais do que uma estrada. Era um purgatório de lama, buracos e isolamento. Uma veia aberta, pulsante e por vezes putrefata, na imensidão verde da Amazônia. Para eles, cada quilômetro percorrido naqueles dias infindáveis era um espelho empoeirado e rachado de sua própria alma descrente. O Brutão, seu fiel companheiro de jornadas, um gigante de metal que já levara incontáveis cargas e histórias, parecia remer a cada solabanco, engolindo os quilômetros com um ronco pesado que se misturava ao silêncio opressor da floresta, um silêncio que parecia zombar de sua angústia. O rádio, seu único elo com a civilização, sua única janela para o mundo lá fora, para a esperança de alguma notícia boa, só trazia informações que pareciam conspirar abertamente contra ele. Noções vagas de mais acidentes à frente, de pontes que haviam cedido sob o peso de caminhões menos afortunados, de atoleiros que engoliam veículos inteiros, de atrasos que se acumulavam como a lama nas rodas do Brutão, secando e grudando, tornando a viagem ainda mais lenta e penosa. Cada comunicado de rádio era mais um prego no caixão da esperança de Elias, mais uma confirmação de que o universo, e talvez até o Deus que ele havia desafiado tão bravamente, estava jogando contra ele, numa aposta cruel da qual ele já se sentia o perdedor.
a floresta densa e impenetrável em ambos os lados da BR-319 parecia sussurrar em seus ouvidos as suas próprias dúvidas, aumentando a angústia que já o consumia. As sombras das árvores, dançando com a luz tênue que filtrava pela copa, criavam formas fantasmagóricas, quase ameaçadoras, como garras estendidas para prendê-lo. Para Elias, a natureza selvagem não era um espetáculo de beleza ou um santuário de paz, mas sim um lembrete constante de sua insignificância, de sua fragilidade, diante de uma força maior e indiferente, que poderia esmagá-lo a qualquer momento. Ele via os perigos da estrada, menos a lama traiçoeira, que grudava e impedia o avanço, os buracos que pareciam armadilhas mortais para quebrar seu eixo, os outros veículos que surgiam do nada em alta velocidade, como meros obstáculos físicos, sem qualquer significado maior ou espiritual. Para ele, eram apenas mais provas da negligência humana, da falta de infraestrutura e da crueldade de um destino que ele acreditava ser forjado pela sorte, ou pela falta dela. Seu coração, endurecido por anos a fio na boleia do caminhão, batia, em um ritmo monótono, quase inaudível, sob o peso de tantas desilusões. A vida de caminhoneiro autônomo marcada por perdas, de amigos em acidentes horríveis na estrada, de oportunidades de uma vida mais tranquila, de um tempo que não voltava mais, e por incontáveis desilusões, o havia transformado em um cético convicto, um homem que não acreditava em nada além do concreto e do visível. Ele havia visto muita coisa, demais, talvez. Vira promessas quebradas por políticos e por amigos, solidariedade que se esvaía com a primeira dificuldade, e a brutalidade da sobrevivência na estrada, onde cada um lutava por si. Cada decepção era uma camada a mais, em sua armadura de descrença, protegendo-o de qualquer vulnerabilidade que pudesse surgir, de qualquer sentimento que pudesse torná-lo fraco. Elias costumava rir da fé alheia. Para que se apegar a um ser invisível que não move uma pedra quando a gente mais precisa? Costumava pensar, ou até dizer em voz alta para qualquer um que quisesse ouvir. Ele confiava no aço do brutão, na sua própria perícia ao volante, e na força bruta para superar os obstáculos. A fé era para os outros, para aqueles que não tinham a coragem de encarar a realidade nua e crua, sem véus ou ilusões. Aquele trecho da BR-319 era conhecido por ser um dos mais implacáveis. Chuvas torrenciais podiam transformar a terra batida em um atoleiro infernal em questão de minutos, prendendo caminhões por dias a fio. Pontes de madeira, construídas às pressas e sem muita manutenção, balançavam perigosamente a cada passagem, de um peso pesado, ameaçando ruir a qualquer momento. Carros atolados, caminhões tombados, e a solidão cortante que só a Amazônia profunda podia oferecer, onde o único som era o da floresta viva e por vezes a própria voz da insanidade. Era o tipo de lugar onde a fé era testada até o limite, onde a resiliência era a única moeda de troca para a sobrevivência. Mas Elias não via nada disso como uma provação divina. Para ele, era apenas a prova da negligência do governo, da falta de infraestrutura, da corrupção que desviava o dinheiro das estradas e da crueldade de uma vida escolhida por necessidade, não por vocação. Ele pensava na mãe, Dona Alzira, uma mulher de fé inabalável, que sempre o incentivara a orar, a ter esperança, a confiar em algo maior. Deus sabe o que faz, meu filho, ela sempre dizia, com um sorriso gentil e um olhar de quem via a vida por uma lente diferente. Elias dava de ombros, revirava os olhos. Agora, ela estava lá, em uma cama de hospital, lutando pela vida. E onde estava o Deus dela? Onde estavam os milagres? Ele havia pedido um sinal, um milagre, um raio de luz, e a única resposta que recebia era o silêncio ensurdecedor da floresta, o chiado irritante do rádio e a dor em seu próprio peito. A paisagem se repetia, quilômetro após quilômetro, monótona e esmagadora. O verde intenso da mata, o céu cinzento azulado carregado de nuvens, a estrada esburacada e enlameada que parecia não ter fim, como um pesadelo que se estendia, o ar pesado, úmido, impregnado com o cheiro da terra molhada e da vegetação tensa e podre. Elias apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, sentindo a tensão em seus ombros e a dor que começava a subir por sua nuca. Ele precisava seguir em frente. A carga precisava ser entregue. Sua mãe precisava dele, mas o peso da descrença
O cinismo que ele cultivara ao longo dos anos o impedia de enxergar qualquer raio de esperança, qualquer luz, no fim daquele túnel escuro. Ele estava preso em sua própria escuridão, e a BR-319 parecia ser a estrada perfeita para mantê-lo lá, afundado na lama de sua própria desesperança, sem saída aparente. Ele não sabia, mas o cenário estava prestes a mudar drasticamente. Um encontro inesperado, a espreita em meio à chuva e a solidão daquela estrada traiçoeira. Estava a poucos metros de distância, pronto para virar sua vida de cabeça para Pekless, e o sinal que ele tanto desafiava estava mais perto do que ele jamais poderia imaginar, disfarçado na mais improvável das aparições. A chuva caía torrencialmente, transformando a BR-319 em um rio de lama e desesperança. As enormes gotas batiam no para-brisa do Brutão com a força de pequenas pedras, e o limpador, já desgastado e rangendo em protesto, mal dava conta de afastar a enxurrada que se formava. Elias, irritado com a falta de visibilidade e com a sensação de estar afundando num pântano sem fim, praguejava baixinho, sentindo o suor escorrer pela testa e o cansaço pesado em seus ombros. Cada metro conquistado era uma batalha contra a natureza implacável da Amazônia, e a pressa de chegar a Porto Velho para ver a mãe doente só aumentava a agonia que corroía suas entranhas. Seus faróis, potentes como eram, mal conseguiam cortar o véu d'água que envolvia a estrada, tornando cada curva uma roleta russa, um mergulho no desconhecido. Ele quase passou por ela. Um vulto, uma figura pequena e frágil à beira da estrada, no meio do nada, sob aquela chuva diluviana que parecia não ter fim. Elias, acostumado a ver de tudo na BR-319, desde animais selvagens, cruzando a pista a veículos abandonados e destroçados, até mesmo assaltantes à espreita, por um instante, pensou que fosse uma miragem, um efeito da exaustão e do estresse que se acumulavam há dias. Mas o vulto se moveu, e uma mão pequena, mas firme, acenou desesperadamente, fazendo um sinal inconfundível de carona. Era uma senhora. O instinto de Elias, treinado por anos de estrada para a autopreservação e a desconfiança, gritou para ele seguir em frente. Quem em sã consciência estaria ali, naquele fim de mundo, sob tal tempestade? E em um trecho tão perigoso da estrada? Era perigoso. Podia ser uma armadilha, um golpe. A mente cínica de Elias já desenhava cenários desastrosos. Mas algo inexplicável, uma força sutil que ele não conseguiu nomear, fez Elias frear. O Brutão chiou, os freios a ar sibilando. As rodas traseiras deslizaram um pouco na lama, e o caminhão, com suas quays 20 metros de comprimento, parou, lançando jatos de água e barro para os lados. A senhora, encharcada dos pés à cabeça, com os cabelos brancos grudados no rosto e uma trouxinha surrada nas mãos, correu em direção à cabine. Ela subiu os degraus altos com uma agilidade surpreendente para alguém de sua idade, e Elias abriu a porta com relutância, uma expressão de pura contrariedade no rosto. A mulher sentou-se no banco do carona, e o cheiro forte de terra molhada, de mato úmido e de chuva pesada preencheu a cabine abafada. Carona? Ela perguntou, com a voz embargada pelo frio e pelo cansaço, mas com os olhos fixos nos de Elias. Eram olhos claros, de um azul quase transparente, que pareciam enxergar através de sua armadura de cinismo, perfurando suas defesas. Uma mistura de fragilidade, sim. Ela era visivelmente idosa e pequena, com a pele enrugada e as mãos finas, mas também uma força estranha, uma serenidade quase sobrenatural, que contrastava violentamente com a fúria da tempestade lá fora, e a tempestade de emoções dentro de Elias. Algo naquele olhar, naquela presença inesperada no meio do nada, fez Elias silenciar seu instinto de negação e desconfiança. Contrariando toda a sua lógica, sua pressa implacável e seu senso de perigo, ele acenou com a cabeça. A senhora fechou a porta, e o silêncio preencheu a cabine, pesado como a chuva que batia incessante no teto metálico do caminhão. Apenas o som do motor, agora em marcha lenta, e a chuva torrencial do lado de fora, quebravam a quietude. Elias tentou ignorar a presença dela, concentrando-se na estrada escorregadia e no rastro de lama que o Brutão deixava para trás. Mas a figura da senhora, com sua serenidade quase palpável, era difícil de ignorar. Ela não disse mais nada, apinecendo, respirando fundo, e tirou um pequeno lenço do bolso para secar o rosto, suas mãos tremendo levemente pelo frio. Elias observou-a de soslaio,
enquanto o caminhão voltava a engrenar e a se mover lentamente. Ela parecia não ter medo, nem pressa. Apenas existia ali, uma presença calma e inexplicável, um contraste tão grande com a fúria que o consumia e com o caos que a BR-319 representava. Elias, o descrente, o homem que desafiava a tudo e a todos, estava intrigado. Por que ela estava ali, Dunvin, e por que ele, o Elias Durão, havia parado? E para você que está nos acompanhando nessa história emocionante e cheia de reviravoltas, na lendária BR-319, quero fazer um pedido especial. Essa jornada de Elias está apenas começando, e as surpresas que o esperam podem mudar a sua forma de ver a vida também. Por isso, peço a você que se inscreva no canal, clique no botão de inscrição agora mesmo, e não se esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum capítulo dessa jornada incrível. A cada terça-feira e quinta-feira, um novo episódio será liberado. E você não vai querer ficar de fora de nenhuma parte dessa aventura que se desenrola no coração do Brasil. Além disso, siga nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e TikTok para conteúdo exclusivo, fotos dos bastidores e interações com a nossa comunidade de estradeiros e amantes de boas histórias. Cada clique, cada notificação que você ativa, cada compartilhamento, nos ajuda a levar essa e outras histórias inspiradoras para muito mais gente, transformando vidas e levando esperança. Deixe também nos comentários de onde você é e qual o seu nome. Sua participação é muito importante para nós, para sabermos quem está do outro lado da tela, compartilhando essa aventura conosco. Queremos conhecer você. Agradecemos imensamente por assistir e por embarcar conosco nessa jornada que vai muito além das estradas, uma verdadeira travessia pela alma humana. Seu apoio nos motiva a continuar contando essas histórias que aquecem o coração e nos fazem refletir. A estrada continuava, escura e traiçoeira, com a chuva persistindo, embora com menor intensidade. A cabine do caminhão, que antes era o refúgio solitário de Elias, seu santuário de solidão, agora tinha uma presença inusitada. Elias, o homem que havia desafiado Deus na BR-319, agora se via como uma passageira misteriosa, surgida do nada no meio da tempestade. Ele não sabia, mas aquela senhora, aparentemente frágil e silenciosa, era a primeira peça de um quebra-cabeça que se encaixaria de uma forma que ele jamais imaginou. A semente da curiosidade, um sentimento que ele há muito tempo havia enterrado, sob camadas de amargura, começava a brotar. E a tempestade lá fora, por mais forte que fosse, não se comparava à revolução que estava prestes a acontecer dentro dele. O motor do Brutão voltou a roncar, engolindo a lama e os quilômetros da BR-319. A chuva, embora ainda forte, havia diminuído um pouco, transformando o dilúvio em uma garoa persistente que ainda embaçava o para-brisa. O silêncio na cabine era quase palpável, pesado com a presença inusitada da senhora Ana. Elias, que havia parado por um impulso que ainda não compreendia, sentia-se estranhamente desconfortável. Seu ceticismo, sua armadura contra o mundo, estava sendo lentamente corroído por aquela figura pequena e silenciosa ao seu lado. Ele apertou o volante, os nós dos dedos brancos, tentando se concentrar na estrada traiçoeira, mas a curiosidade, um sentimento há muito adormecido, começava a despertar dentro dele. Para onde a senhora vai? Elias perguntou, sua voz mais áspera do que pretendia. Ele esperava uma resposta simples, talvez um vilarejo próximo, um ponto de ônibus, que ele recebeu. Porém, foi o início de uma teia complexa de narrativas que desafiariam tudo o que ele acreditava. A senhora Ana, seus olhos azuis claros fixos na estrada, como se pudessem ver além da neblina, sorriu levemente. Para onde a vida me levar, meu filho? Hoje é a BR-319. Sua voz era suave e melodiosa, um contraste surpreendente com o rugido do motor e o barulho da chuva. Elias revirou os olhos, impaciente com a resposta enigmática. Mas tem um destino certo, não tem? Família, casa? Ele insistiu, tentando puxar a conversa para o terreno sólido da lógica. Ana suspirou, e o som parecia carregar o peso de muitas jornadas. Minha casa é onde eu estiver, e minha família. Bem, minha família é a humanidade, se você me permite dizer. Mas sim, estou a caminho de Porto Velho. Tenho um compromisso lá. Elias sentiu uma pontada de surpresa. Porto Velho era seu destino. Também, a cidade onde sua mãe estava internada. Uma coincidência,
Ele descartou a ideia rapidamente. Coincidências não existiam na vida real, apenas sequências aleatórias de eventos. Ana, como se lesse seus pensamentos, começou a contar. Não eram histórias comuns de estrada, de caminhoneiros e suas desventuras. Eram narrativas de fé, de superação, de pequenos milagres que ela dizia ter testemunhado ao longo de sua vida. Ela falou de secas que acabaram em chuvas providenciais, de doenças que se curaram sem explicação médica, de pessoas que encontraram ajuda no momento mais desesperador. Elias, em sua descrença arraigada, sempre rechaçara essas histórias de pescador com desdém. Para ele, tudo tinha uma explicação. Lógica, o acaso, a sorte, a coincidência. Mas a forma como Ana as contava, com uma convicção tão genuína, com um brilho nos olhos que transbordava paz, começou a penetrar na armadura de Elias. Ela falava de tempos difíceis, de perdas que pareciam insuperáveis, a morte de um filho ainda jovem, a perda de sua casa em um incêndio, a miséria que a forçara a viver de caridade por um tempo. Elias se identificava com a dor da perda, com a amargura da vida. Mas enquanto ele havia permitido que a dor o endurecesse, Ana parecia ter encontrado na fé uma fonte inesgotável de força para continuar. A fé não tira a dor, meu filho, ela disse, como se respondesse a uma pergunta não feita. Mas ela nos dá a força para suportá-la e a esperança de que algo bom pode surgir dela. Elias, relutante, encontrou-se ouvindo e, para sua surpresa, até fazendo perguntas. Mas como a senhora consegue ter tanta certeza? E se for tudo ilusão? E, se não houver nada depois da curva, só mais estrada e mais problemas? As perguntas saíam de sua boca quase contra sua vontade, impulsionadas por uma curiosidade que ele não conseguia mais conter. Ana sorriu novamente. Um sorriso que iluminou seu rosto enrugado. A certeza vem da experiência, meu filho. E a vida é uma sequência de curvas. Se você não acreditar que algo bom pode estar depois da próxima, como vai ter forças para continuar? Ela então contou uma história de quando era muito jovem, em um vilarejo isolado no interior do Nordeste. Uma doença misteriosa assolou a comunidade, levando muitos. Sua própria família estava à beira do colapso. Os médicos não sabiam o que o fez. Ela e sua avó, uma curandeira local com uma fé inabalável, passaram dias e noites rezando e cuidando dos doentes. Quando tudo parecia perdido, uma equipe de médicos desconhecidos, que ninguém sabia como haviam chegado àquele lugar tão remoto, apareceu. Eles trouxeram medicamentos, curaram os doentes e, tão misteriosamente quanto apareceram, desapareceram, sem deixar rastros. Foi um milagre, Elias. Ana disse, sua voz embargada pela emoção da lembrança. Eu vi com meus próprios olhos, e não havia explicação lógica para aquilo, apenas a mão de Deus agindo em nosso favor. Elias escutava, o senho franzido. Uma parte dele queria refutar, encontrar uma falha na história, uma explicação racional para o evento. Mas outra parte, uma voz em seu interior, há muito silenciada pela descrença, começava a sussurrar. Era uma voz que questionava suas próprias certezas, que se perguntava se ele havia fechado os olhos para as possibilidades, para aquilo que não podia ser explicado pela lógica fria do mundo. Ana não tentava convertê-lo, não forçava suas crenças, ela apenas compartilhava. Suas experiências, suas verdades, eram histórias que de alguma forma pareciam ecoar na alma de Elias, tocando em feridas antigas que ele pensava estarem cicatrizadas. Ela falou de um irmão que havia sumido na mata por dias e reaparecido ileso, de um acidente quase fatal que ela escapou por pouco, de encontros fortuitos que mudaram o rumo de sua vida para melhor. Todas as histórias tinham um ponto em comum, um desfecho improvável, uma intervenção que desafiava a razão. Elias, o homem que ria da fé, se viu absorvido pelas palavras da senhora. Ele perguntou sobre a vida dela, sobre o que a levava a cruzar a BR-319 sozinha e sem medo. Ana desviou um pouco as respostas, mas revelou pequenos detalhes de um passado oculto, de uma vida dedicada a ajudar os outros, de uma vocação que ela sentia desde muito jovem. Ela parecia não ter bens materiais, apenas a trouxinha surrada, mas possuía uma riqueza interior que irradiava paz, enquanto o brutão abria caminho pela lama da BR-319. O diálogo entre o cético e a mulher de fé se aprofundava. Elias, que antes só via a estrada como um túnel de sofrimento, começou a perceber que havia mais do que ele podia ver. A semente plantada pela senhora Ana estava germinando, e o solo endurecido de seu coração
começava a se abrir para a possibilidade de algo além do concreto, do visível. As revelações inquietantes de Ana não eram apenas contos, mas portas para um universo de possibilidades que Elias havia se recusado a explorar. E o maior choque ainda estava por vir. O sol teimava em não aparecer na BR-319, escondido por um manto de nuvens cinzentas que prometiam mais chuva. O Brutão seguia seu caminho lento e penoso, o motor roncando uma melodia monótona enquanto Elias processava as histórias da senhora Ana. Ele tentava encontrar falhas, pontos de discórdia, mas a convicção nos olhos dela e a serenidade em sua voz eram desarmantes. Justo, ele, Elias, o homem que sempre viu a vida em preto e branco, estava agora imerso em um universo de possibilidades que ele teimosamente negava. O silêncio na cabine já não era mais pesado. Era um espaço de reflexão quebrado apenas pelo sussurro da estrada e por vezes pelos suaves relatos de Ana. De repente, o rádio chiou, mas não era a voz de Chico. Era um grito desesperado de um caminhoneiro à frente. Acidente! Acidente grave na curva do Araguaia. Carga tombada. Tem gente presa. O instinto de Elias, o estradeiro experiente, tomou conta. Ele pisou no freio, e o Brutão, com um guincho pesado, parou. O coração de Elias disparou. Droga! Proguei o pensamento em sua mãe doente e na carga atrasada. Mais um obstáculo. Mas antes que ele pudesse pensar em desviar ou em reclamar, Ana, que estava em silêncio por um longo tempo, colocou a mão levemente em seu braço. Seus olhos azuis, anti-serranos, agora brilhavam com uma urgência que Elias nunca vira. Precisa ir, meu filho. Há pessoas que precisam de ajuda. Elias hesitou por um segundo. A prudência mandava ficar longe, mas o apelo nos olhos de Ana era irresistível. Ele engatou a primeira, e o Brutão, apesar de seus pneus atolados na lama, obedeceu, avançando lentamente em direção ao caos. A cena era caótica, exatamente como o rádio anunciara, mas muito pior do que Elias podia ter imaginado. No meio daquela curva fechada da BR-319, 2 caminhões haviam colidido de frente. Um deles, carregado de toras de madeira, estava tombado, com a cabine amassada e fumaça saindo do motor. O outro, um baú que transportava alimentos, estava com a frente completamente destruída e a carga espalhada pela estrada. Gritos de dor e desespero ecoavam pela floresta, misturados ao som da chuva que recomeçava a cair com força. Alguns caminhoneiros e motoristas de carros pequenos que pararam, tentando prestar socorro, mas a situação era de pânico generalizado. Elias, acostumado a lidar com situações de emergência na estrada, desceu do caminhão, pegando sua caixa de ferramentas e algumas cordas. Sua mente estava focada no modo resolver o problema. Ele correu em direção ao caminhão de toras, onde um homem estava preso nas ferragens, gemendo do dor, mas o que Elias viu em seguida o paralisou. Ana, a senhora frágil que ele havia encontrado à beira da estrada, estava no meio do caos, agindo com uma calma sobrenatural. Ela não corria, não gritava. Seus movimentos eram firmes, precisos. Ela se aproximou de um dos motoristas feridos, que estava em choque, e com uma voz suave, começou a falar. Elias não conseguia ouvir as palavras, mas viu o homem antes tremendo, incontrolável, começar a se acalmar. Ana, então, com uma força que não parecia dela, ajudou a levantar uma parte da lataria que prendia a perna de outro ferido, permitindo que outros o retirassem. Elias observava, atônito, a capacidade dela de trazer ordem ao pandemônio. Ela se movia entre os feridos, suas palavras de conforto e seus gestos firmes pareciam acalmar a todos. Não havia pânico em seus olhos, apenas uma profunda compaixão e uma determinação inabalável. Ela se ajoelhou ao lado de um rapaz que sangrava muito na cabeça e, com um pedaço de pano limpo que tirou de sua trouxinha, estancou o sangramento, falando palavras que pareciam sussurrar paz. Outros caminhoneiros, antes confusos e impotentes, começaram a seguir suas instruções silenciosas, como se estivessem hipnotizados pela sua serenidade. Em um momento crítico, quando um dos veículos, o baú tombado, começou a soltar um cheiro forte de combustível e ameaçava explodir, o pânico voltou a tomar conta. Afastem-se, vai explodir, gritou alguém. Todos começaram a recuar, o medo estampado em seus rostos. Menos Ana. Ela se aproximou do caminhão em perigo.
seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que Elias nunca vira. Parecia ver uma mão invisível guiando-a. Ela colocou as mãos no tanque de combustível, um gesto que parecia ridículo diante do perigo iminente. Mas, para a surpresa de todos, o cheiro de combustível diminuiu, e a fumaça preta que saía do motor, antes densa, começou a se dissipar lentamente. Elias, que estava prestes a arrastar Ana para longe do perigo, parou no meio do caminho, boquiaberto. Ele viu, com seus próprios olhos, algo que desafiava todas as leis da física e da lógica. A explosão não aconteceu. O perigo diminuiu como que por um passe de mágica. Os caminhoneiros que estavam ao redor, testemunhas da cena entreolhavam, com olhares de pura incredulidade, alguns murmurando palavras sobre milagres. Ana, exausta, mas com a mesma serenidade, se voltou para Elias. Viu, meu filho, a fé move montanhas e impede explosões quando é preciso. Elias balançou a cabeça, tentando processar o que acabara de presenciar. Sua mente racional tentava encontrar uma explicação. Talvez a bateria estivesse desconectada, talvez o vazamento de combustível não fosse tão grave, talvez fosse apenas sorte. Mas a calma de Ana, a forma como ela havia agido e o resultado de suas ações desafiavam qualquer lógica. Ele não podia negar que ela estava ali, operando de uma forma inexplicável, quase sobrenatural. Enquanto a ajuda especializada finalmente chegava, sirenes ecoando ao longe. Ana parecia diminuir sua presença, misturando-se à multidão. Elias, porém, não a perdia de vista. O acidente na BR-319 havia sido um catalisador. As histórias de Ana, antes apenas narrativas distantes, haviam ganhado vida diante de seus olhos. A armadura de ceticismo de Elias havia recebido um golpe maciço, e uma rachadura, por menor que fosse, começava a se abrir. O ponto de virada havia chegado, e ele sabia, com uma certeza estranha, que sua jornada na BR-319 nunca mais seria a mesma. O sinal que ele havia desafiado Deus a mostrar talvez não fosse um raio vindo do céu, mas uma intervenção sutil, uma presença misteriosa em meio ao caos da estrada. Após o resgate, a BR-319 permanecia bloqueada. O cheiro de metal retorcido e diesel se misturava ao da lama e da vegetação, um lembrete vívido do desastre. As sirenes das ambulâncias e da polícia rodoviária já ecoavam na distância, mas levaria tempo até que a estrada fosse totalmente liberada. Presos no meio do nada, sob um céu que ainda ameaçava despejar mais água, Elias e Ana se afastaram da confusão principal, observando a movimentação. O choque do acidente ainda reverberava no ar, mas a serenidade de Ana parecia dissipar qualquer resquício de pânico em Elias. Ele ainda estava tentando processar o que havia presenciado, a calma dela no caos, a força inexplicável e a forma como o perigo de explosão havia diminuído sob seu toque. Sua mente racional, outrora inabalável, lutava para encontrar uma explicação, uma brecha, mas não havia nenhuma. Ana, percebendo o turbilhão de pensamentos no olhar de Elias, virou-se para ele. Seus olhos azuis, antes vibrantes com a urgência do socorro, agora brilhavam com uma intensidade que o fez tremer. Não era medo, mas uma estranha sensação de que algo profundo estava prestes a ser revelado. Seu sinal, Elias, está mais perto do que você imagina, disse ela, sua voz suave, mas carregada de uma convicção quase profética. As palavras de Ana, proferidas com uma clareza cristalina, no meio da algazarra das sirenes e dos guinchos, atingiram Elias como um raio. Ele sentiu um arrepio na espinha, apesar do calor úmido da Amazônia. Era como se ela tivesse lido seus pensamentos mais íntimos, as palavras que ele havia gritado para o céu na cabine de seu brutão. Ele tentou racionalizar, desviar o assunto. Que sinal, senhora? Eu só estou pensando em sair daqui e seguir meu caminho, minha mãe. Sua voz falhou, e a preocupação com Dona Alzira voltou à tona com força total. Ana, porém, não o deixou terminar. Ela estendeu uma mão enrugada e tocou seu braço úmbido que livre, mas que transmitia uma corrente de energia. Você pediu um sinal, Elias. Você desafiou, e o universo, meu filho, ouve os desafios, mas ele virá de uma forma que você não espera. Não será um espetáculo grandioso, um raio ou uma voz do céu. Será algo que tocará seu coração, algo que você só poderá ver se estiver disposto a abrir os olhos da alma. A mente de Elias girava, a mão invisível no acidente, a calma de Ana, suas histórias de fé e agora essa profecia. Ele,
o cético por excelência, estava sendo confrontado com algo que estava além de sua compreensão. Ele queria rir com Arya zombar. Queria dizer que ela estava delirando, mas a verdade é que as palavras dela ressoavam em seu íntimo de uma forma. Ele sentia que havia algo de real, algo de inegável em tudo aquilo. Você vai precisar de fé para rir com Heklo, Ana continuou, seu olhar penetrante fixo no dele. Não a fé cega que muitos pregam, mas a fé que nasce da experiência da observocal, da abertura para o impossível. A fé que compreende que nem tudo tem uma explicação lógica, que existem forças maiores do que a nossa compreensão. Elias sentiu um nó na garganta. As palavras de Ana eram como sementes plantadas em um solo árido, mas que, inexplicavelmente, começavam a brotar. Ele havia passado a vida inteira fechado para essa dimensão. A dureza das estradas, as perdas, as desilusões o haviam convencido de que a vida era uma batalha cruel, sem espaço para o divino. Mas Ana, com sua simplicidade e sua sabedoria, estava quebrando suas defesas. Sua mãe, Elias, ela disse, e o coração de Elias deu um pulo. Ela está em sua jornada também, e sua fé a sustentará. Assim como o sinal que você busca estará ligado a ela de uma forma que você ainda não compreende. As palavras de Ana sobre sua mãe o atingiram com força total. Como ela sabia, ele não havia falado sobre os detalhes da doença de Dona Alzira, apenas que ela estava doente. Chico, seu amigo, havia apenas dito que ela estava delicada no rádio. Era mais uma daquelas coincidências que Ana parecia atrair. Como a senhora? Como sabe sobre minha mãe? Elias perguntou. Sua voz quase um sussurro. Ana sorriu novamente. Um sorriso enigmático que parecia guardar todos os segredos do mundo. Algumas coisas a gente apenas sabe, meu filho. O coração sente. E a fé nos conecta a um saber maior. Ela se afastou um pouco, dando a Elias espaço para processar. A chuva, como que atendendo a um pedido silencioso, começou a diminuir. Alguns raios de sol pálido tentaram furar as nuvens. O caos do acidente começava a ser organizado, com a chegada de mais equipes de resgate. Elias sentiu uma agitação interna. A voz da razão gritava para ele que tudo aquilo era bobagem, que Ana era apenas uma senhora com uma fé muito forte e uma capacidade de observação aguçada. Mas a voz que Ana havia despertado em seu íntimo sussurrava outra coisa. Sobre possibilidades, sobre a existência de algo além do que ele podia tocar e ver. Ele olhou para Ana novamente. Ela estava lá, sentada em uma pedra à beira da estrada, observando o cenário com uma calma que parecia inatingível. Ela não estava tentando impressioná-lo, não estava pregando, ela estava simplesmente sendo, e sua presença, suas palavras, era um testemunho vivo de algo que Elias não podia mais ignorar. A profecia de Ana havia sido lançada. Elias, o cético, o homem que havia duvidado de Deus, agora carregava o peso de uma expectativa estranha. O sinal viria, mas como ele o reconheceria e o que ele significaria para sua vida? A BR-319, antes um caminho de desesperança, estava se tornando um caminho de mistério e revelação. O jogo estava em andamento, e Elias, para seu próprio espanto, estava começando a acreditar que havia um jogador oculto. A BR-319 finalmente foi liberada, ou pelo menos o trecho do acidente. A equipe de resgate, com seus veículos pesados e guinchos, trabalhava para remover os destroços dos caminhões, e o tráfego, antes parado, começou a fluir lentamente. O sol, com um esforço hercúleo, conseguiu furar a densa camada de nuvens, lançando raios dourados e úmidos sobre a floresta e a estrada enlameada, como um prenúncio de uma nova fase. Elias e Ana voltaram para o Brutão, e o motor roncou, novamente, retomando a viagem que parecia ter sido suspensa no tempo e no espaço. Por mais algumas horas, a conversa na cabine continuou, mas agora em um tom diferente. Menos sobre fé, e mais sobre a vida, os desafios do dia a dia, as pequenas alegrias e as grandes dores que moldam o ser humano. Elias, para sua própria surpresa, encontrou-se falando sobre sua vida na estrada, sobre as saudades da família, sobre o peso da responsabilidade de ser um caminhoneiro autônomo. Ele falou da mãe, Dona Alzira, com uma voz embargada, e Ana o ouviu com uma atenção plena, um olhar de genuína compaixão que fazia Elias se sentir, pela primeira vez, em muito tempo, verdadeiramente compreendido. A estranha conexão que se formara entre eles, naquele ambiente inóspito da BR-319, aprofundava-se a cada quilômetro percorrido. Elias sentiu um calor no peito, algo que não sentia há muito tempo,
talvez desde a infância. Era uma sensação de paz, de aconchego, que contrastava bruscamente com a amargura e o cinismo que ele carregava. Ana, por sua vez, continuou a tecer suas histórias, mas agora com um foco mais prático. Embora ainda carregado de uma sabedoria singular, ela falava sobre a importância da paciência, da resiliência e de como até nos maiores desafios existia uma oportunidade de crescimento. A vida é como esta BR-319, meu filho, ela disse, apontando para a estrada à frente, cheia de buracos, lama e obstáculos inesperados. Mas se a gente se desesperar a cada solavanco, nunca chega ao destino. E ter fé na jornada e na força do nosso próprio caminhão. Elias riu, um riso genuíno, algo raro em seu repertório. Ele estava, de alguma forma, começando a ver a estrada com outros olhos. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Quando avistaram um posto de gasolina à beira da estrada, um oásis precário em meio à selva. O posto tinha algumas bombas antigas, um pequeno boteco e umas poucas mesas de plástico. Elias sentiu o tanque do Brutão quase no fim. Vamos parar para abastecer, senhora, ele disse, já ligando o pisca-alerta para indicar a parada. Ana Apin acenou com a cabeça. Elias desceu para abastecer o Brutão, a mangueira pesada de diesel em suas mãos calejadas. Ele aproveitou para esticar as pernas, respirar o ar mais seco do posto e tentar se desvencilhar um pouco da névoa de mistério que Ana havia lançado sobre ele. Ele pagou o diesel, pegou um café quente no boteco e por um instante pensou em comprar algo para Ana, um pão de queijo talvez. Quando voltou para a cabine do caminhão, a caneca de café fumegante na mão, o coração de Elias parou. Ana havia desaparecido. Ele olhou ao redor, confuso. Senhora Ana, chamou, a voz alta demais para o silêncio que se instalara. A cabine estava vazia. O banco do carona frio, a trouxinha surrada que ela carregava, não estava ali. Não havia rastros, nenhum sinal de onde ela poderia ter ido. Ele olhou para o boteco Pará, as Mazes, para os poucos caminhoneiros que conversavam perto de outras bombas. Ninguém. Um vazio inexplicável tomou conta de Elias. Não era apenas a surpresa de seu sumiço, mas a sensação de uma perda profunda. A senhora que tinha desafiado todas as suas crenças, que havia trazido uma estranha luz para seu mundo sombrio, simplesmente evaporou, como fumaça ao vento. Elias correu para o frentista. Você viu uma senhora aqui, velhinha, cabelos brancos, sentada no meu caminhão? O frentista, um homem ranzinza, olhou com desconfiança. Senhora, não vi ninguém. Chegou sozinho, abasteceu, e agora está aí, falando, sozinho. A BR-319 faz isso com a gente, né? Elias sentiu um frio na espinha. Ele estava ficando louco? Havia imaginado tudo? Não, não podia ser. A presença de Ana era real. Suas histórias eram reais. O acidente, a calma dela. Tudo era real. Ele correu de volta ao caminhão, abrindo as portas, procurando por algum sinal dela, uma pista, um bilhete, nada. O desespero começou a se instalar. Era como se a presença de Ana tivesse acendido uma chama em seu coração, uma chama de esperança e curiosidade. E agora, com o seu sumiço, a chama ameaçava se apagar do que Sandoou, ainda mais no escuro do que antes. A promessa do sinal, a proficha do Ana, parecia agora uma miragem cruel. Ele gritou o nome dela, mas apenas o eco de sua própria voz voltou da imensidão da floresta amazônica. Elias tentou racionalizar. Talvez ela tivesse descido para ir ao banheiro e se perdeu. Talvez tivesse pegado carona com outro caminhão, sem avisar. Mas a forma como ela havia sumido, sem um adeus, sem um rastro, era perturbadora. Ele ligou para os poucos contatos que tinha na região, para Chico, para outros caminhoneiros, mas ninguém a tinha visto, ninguém sabia dela. A BR-319, que antes parecia indiferente aos seus problemas, agora zombava dele. Com seu silêncio, com a vastidão impenetrável de sua paisagem, ele estava sozinho novamente. Mas agora, a solidão era mais pesada, mais sufocante. Antes, ele se acostumara à escuridão de sua descrença. Agora, ele havia vislumbrado uma luz, uma possibilidade, e ela havia sido arrancada dele de forma abrupta. O vazio deixado pelo desaparecimento de Ana era imenso, um buraco em seu peito que doía mais do que qualquer pneu furado ou carga atrasada. Elias subiu de volta no Brutão, mas o banco do carona parecia gritar com sua ausência. A prova final, como Ana havia mencionado, parecia ser a prova de sua fé, ou da falta dela. Ele estava à beira do abismo,
sem saber se afundaria novamente em sua velha descrença ou se encontraria força para continuar, buscando o sinal que lhe havia sido prometido. A jornada na BR-319 havia chegado a um ponto de não retorno e Elias estava sozinho para enfrentá-lo. Desanimado, um nó apertando-lhe o estômago, Elias decidiu seguir viagem. O sol, que por um breve momento havia iluminado a BR-319 após a chuva, agora começava a se despedir no horizonte, pintando o céu de um laranja. Agnes, cada rotação dos pneus do Brutão sobre a lama, parecia ecoar o vazio que se instalara na cabine. A ausência da senhora Ana, tão repentina quanto sua aparição, pesava mais do que qualquer carga que ele já havia transportado. Elias, o homem que ria da fé e desdenhava de milagres, agora se via em uma busca desesperada, não por uma pessoa, mas por uma confirmação, por um indício de que o que vivera não fora apenas uma miragem da sua mente exausta. El tentou sei convencer de que Ana era apenas uma passageira comum, que havia encontrado outra carona, ou que talvez tivesse ido a algum lugar no posto e ele simplesmente não a vira retornar. Mas a insistência do frentista de que Elias havia chegado sozinho, a ausência total de qualquer pista e a inexplicável serenidade de Ana em meio ao caos do acidente, tudo isso formava uma névoa densa de mistério que a mente lógica de Elias não conseguia dissipar. Onde diabos ela foi? Ele murmurava para si mesmo, sua voz rouca de tanto cansaço e frustração. Ele dirigia por instinto, os olhos fixos na estrada que serpenteava à sua frente, mas a mente estava longe, revivendo cada momento com Ana. As histórias dela, antes ouvidas com um misto de ceticismo e curiosidade, agora se tornavam peças de um quebra-cabeça intrigante. A forma como ela havia acalmado o homem em choque, a força com que ela moveu a lataria que prendia o ferido, e principalmente a maneira como o perigo de explosão havia magicamente diminuído com o toque de suas mãos. Aquilo não era normal. Aquilo não era lógico. A descrença de Elias começou a dar lugar a uma angústia profunda, um desassossego que o corroía por dentro. Era como se a presença de Ana tivesse acendido uma chama em seu coração, uma chama de esperança e curiosidade que ele havia enterrado há muito tempo. E agora, com o seu sumiço, a chama ameaçava se apagar de vez, deixando-o ainda mais no escuro do que antes, com a diferença de que agora ele sabia o que estava perdendo. A solidão da cabine, antes um refúgio para sua amargura, agora era um tormento. Ele ligava ao rádio, buscando qualquer voz, qualquer ruído que preenchesse o vazio, mas o chiado e as vozes desconectadas dos outros caminhoneiros só aumentavam a sensação de isolamento. Ele parou o Brutão em uma pequena clareira à beira da estrada, as luzes da cabine iluminando apenas um pequeno círculo de terra e vegetação. Saiu do caminhão, acendeu um cigarro, o fogo da ponta brilhando no escuro da floresta. O ar úmido e pesado da noite amazônica o envolvia, e o cheiro de terra molhada e mato invadia suas narinas. Ele caminhou alguns passos, olhando para a escuridão impenetrável da mata. Senhora Ana, chamou-o, a voz alta, quase desesperada. Apenas o som dos insetos e o uivo distante de algum animal responderam. Ele sentiu-se um tolo. Estava mesmo procurando uma senhora que havia desaparecido como fumaça? A mente de Elias estava em conflito. Uma parte dele dizia para esquecer, que tudo havia sido um delírio do cansaço e do estresse. Mas a outra parte, aquela voz requiem desperta em seu íntimo, sussurrava que havia algo mais. A profecia de Ana, sobre o sinal que viria de uma forma inesperada, estaria ligado à sua mãe, martelava em sua cabeça. Como ele poderia ter sonhado aquilo? Como ela sabia da doença de sua mãe com tanta certeza? Ele voltou para o caminhão, sentindo o peso da decisão. O que fazer? Continuar o caminho, ignorando o inexplicável, e afundar novamente em sua velha descrença? Ou buscar? Mas buscar o quê? E onde? A BR-319 se estendia por centenas de quilômetros de desolação e mistério. Elias pegou o rádio novamente, seu último recurso. Chico, na escuta? Chico, é o Elias. Preciso de um favor. Você sabe de alguma senhora, idosa, que tenha sido vista por aí? Aqui perto do posto do Zé, umas horas atrás. Ela estava comigo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois o chiado e a voz de Chico, carregada de curiosidade. Elias, senhora, você arrumou uma passageira aí na BR-319? É raro, hein? Não vi ninguém, meu amigo. Só a poeira de sempre. A resposta de Chico só aumentou a confusão de Elias.
Ele não estava louco. Ele sabia que Ana era real. A única explicação, por mais absurda que parecesse para sua mente cética, era que ela não era uma pessoa comum. E se ela não era comum, o que ela era? Um anjo? Uma aparição? A ideia era tão ridícula que Elias quase riu, mas êngstia em seu peito era real demais para qualquer riso. Ele pensou em Dona Alzira novamente. A notícia de sua doença grave havia sido o catalisador de seu desafio a Deus. E agora, o desaparecimento de Ana, a Senhora do Milagre, parecia estar ligado a essa mesma provação. Ele sentia que havia algo por trás de tudo, uma teia invisível, que se desenrolava diante de seus olhos. A noite na BR-319 era um breu, pontilhada apenas pelas luzes distantes de outros caminhões, como vagalumes solitários na imensidão. Elias continuou dirigindo, seu coração pesado com a incerteza. Ele não sabia para onde ia, ou o que o esperava. A estrada que antes era apenas um meio para um fim, agora se tornara um labirinto de dúvidas e perguntas sem resposta. Onde está a Senhora do Milagre? E o que, ou quem, a enviara para cruzar seu caminho na mais inóspita das estradas? A busca desesperada de Elias não era apenas por Ana, mas por uma verdade maior, por um sinal que ele havia implorado e que agora temia não ser capaz de reconhecer. A BR-319 estava testando sua fé, ou a ausência dela, de uma forma que Elias jamais poderia ter previsto. E o próximo quilômetro, o próximo chamado no rádio, poderia trazer a resposta que ele tanto ansiava, ou a que ele mais temia. Desanimado, o estômago revirado pela mistura de café frio e angústia, Elias decidiu seguir viagem pela BR-319. O sol já havia se posto completamente, mergulhando a floresta amazônica em um breu denso, pontilhado apenas pelas luzes distantes de outros caminhões, como olhos solitários na imensidão. A busca pela senhora Ana havia sido infrutífera, apenas reforçando a sensação de que ele estava à beira da loucura, ou de que havia sido alvo de alguma estranha artimanha do universo. Ele tentava afastar os pensamentos sobre ela, concentrando-se na estrada, no ritmo monótono do Brutão. Mas a presença fantasma daquela mulher de olhos azuis e voz serena teimava em ocupar seus pensamentos. O vazio que ela deixou era um eco constante na cabine, mais barulhento do que o próprio motor. Elias ligou o rádio novamente, não para buscar Ana, mas para tentar se distrair, para se reconectar com o mundo real, com a rotina dos caminhoneiros, com as conversas banais sobre fretes e problemas mecânicos. O chiado preencheu o ar, e vozes distantes se misturavam em um burburinho familiar. Ele estava a ponto de desligar o PX, cansado daquelas conversas que não o tiravam do seu tormento, quando um chiado mais forte interrompeu a frequência. Elias? Elias, na escuta? É o Chico, a voz de Chico, seu amigo caminhoneiro Sumassi, alta, carregada de uma excitação que Elias nunca ouvira antes. Elias apertou o microfone, sentindo um calafrio na espinha. Seria sobre Ana, ele duvidou. Chico não a tinha visto. Tô na escuta, Chico. Manda a brasa. Aconteceu alguma coisa? Elias perguntou. Sua voz tensa, preparando-se para mais uma notícia ruim, para mais um pneu furado, ou um atoleiro à frente, na BR-319. Elias, meu amigo, você não vai acreditar. É um milagre. Elias, o milagre de Deus. A voz de Chico quase gritava, transbordando de alegria. Swami. Elias, Dona Alzira, ela acordou. Os médicos não sabem explicar, Elias. Ela estava desenganada. Eles disseram que não tinha mais esperança. Mas ela acordou. Abriu os olhos, está lúcida, conversou com a enfermeira. Eles estão chocados, Elias. Chocados. Dizem que é inexplicável. As palavras de Chico atingiram Elias como um raio que o fulminou em pleno voo. O microfone escorregou de suas mãos, caindo no tapete emborrachado do caminhão. A cabine do Brutão, antes um santuário de desespero, agora girava em câmera lenta ao redor dele. Sua mãe, Dona Alzira, desenganada, acordou. Inexplicável. Milagre. O som do motor do caminhão parecia abafado, distante. As luzes da estrada se misturaram em um borrão. Uma onda de choque percorreu seu corpo, da ponta dos pés à raiz dos cabelos. Não era possível. Era o sinal que ele havia desafiado Deus a mostrar. O sinal que Ana havia profetizado que viria, de uma forma inesperada, e que estaria ligado à sua mãe. As lágrimas correram pelo rosto de Elias. Não eram lágrimas de tristeza, de desespero,
como as que ele havia derramado nos últimos dias. Eram lágrimas de um alívio avassalador, de uma gratidão profunda que ele nunca pensou que sentiria novamente. As palavras de Ana, sua mãe: Elias, ela está em sua jornada também, e sua fé a sustentará, assim como o sinal que você busca. Estará ligado a ela de uma forma que você ainda não compreende. Ecoaram em sua mente com uma clareza ensurdecedora. Tudo se encaixava agora. O encontro com Ana na BR-319, o acidente, a calma dela, a forma como ela havia agido, sua profecia, o sumiço misterioso dela no posto de gasolina, não era uma coincidência, não era um delírio, era o sinal, era a prova de que havia algo mais, algo que transcendia sua compreensão, algo que ele, em seu cinismo, havia negado por toda a vida. Ele pegou o microfone de volta, as mãos tremendo. Chico, você tem certeza? É ela mesmo, minha mãe? Sua voz saiu embargada, quase irreconhecível. Claro que tenho, Elias. Acabei de falar com o hospital. É ela. Estão chamando de milagre por lá. Ninguém entende. Você com seu jeito teimoso, me desafiando a orar. E olha aí, o que acontece. Deus te ouviu, meu amigo. Ele ouviu sua mãe. Elias encostou o brutão no acostamento. Não conseguia mais dirigir. O motor continuava ligado, mas ele sentia o mundo em seu interior, virado de cabeça para baixo. A BR-319, que antes representava seu purgatório, o caminho sem fim da sua amargura, agora era o palco de sua redenção. A estrada, que ele tanto odiava e que personificava suas frustrações, agora se transformava no cenário da maior revelação de sua vida. Ele pensou em cada momento com Ana, naquele olhar azul profundo, na serenidade inabalável nas histórias que ela contava com tanta convicção. Ela não era apenas uma passageira, era a mensageira. A fé que ele tanto duvidara se revelara de uma forma que ele jamais poderia prever. Através de uma mulher misteriosa que apareceu e desapareceu tão rápido quanto um lampejo de esperança. A realidade de sua mãe viva e recuperada era um golpe esmagador, um bálsamo para sua alma ferida. O choro de Elias não era mais de angústia, mas de purificação. As camadas de descrença e amargura que o cobriam há anos começaram a se dissolver, revelando um coração que, embora machucado, ainda era capaz de sentir, de acreditar, de ser mirável. Ele olhou para o céu escuro da Amazônia, onde as estrelas começavam a aparecer timidamente entre as nuvens dispersas. Obrigado, ele sussurrou, e não sabia se agradecia a Ana, a Chico, ao universo, ou aquele Deus que ele havia desafiado, mas sabia, com uma certeza que nunca antes sentira, que havia uma força maior em ação. Elias não só havia encontrado Deus na estrada, mas também um novo propósito em sua vida. O sinal não havia sido um espetáculo grandioso, mas uma verdade íntima, profundamente pessoal, que tocou a fibra mais sensível de sua existência. A BR-319, antes um vale de lágrimas, agora se estendia diante dele como um caminho de possibilidades. A jornada de fé de Elias, tão bruscamente iniciada, estava apenas começando, e ele sabia que nunca mais seria o mesmo homem que desafiou o invisível na imensidão da estrada. A vida de sua mãe era o atestado vivo de que sim, os milagres acontecem. O rugido do motor do brutão, que antes era apenas um som mecânico e monótono, agora parecia entoar uma melodia diferente para Elias. Estava estacionado no acostamento empoeirado da BR-319. O mundo exterior, um borrão, enquanto o universo interior de Elias explodia em um turbilhão de emoções. A notícia da recuperação milagrosa de sua mãe, Dona Alzira, ecoava em sua mente como um sino sagrado, ressoando com as palavras proféticas da senhora Ana. Ele, o cético inveterado, o homem que havia desafiado Deus na mais inóspita das estradas, estava agora de joelhos na cabine de seu caminhão, não em oração formal, mas em um êxtase de gratidão e surpresa. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, quentes e purificadoras. Não eram mais lágrimas de desespero ou raiva, mas de um alívio avassalador e de uma gratidão tão profunda que parecia transbordar de sua alma. A BR-319, que antes representava seu purgatório particular, o caminho Sem, fim de sua amargura e descrença, agora se desdobrava diante dele como o palco de sua redenção. A estrada, que ele tanto odiava e que personificava todas as suas frustrações, agora se transformava no cenário da maior revelação de sua vida. É um milagre, Elias.
o milagre de Deus. As palavras de Chico reverberavam, e Elias, pela primeira vez em décadas, não tinha uma resposta cínica para dar. Ele havia zombado, havia desafiado, havia se fechado para qualquer possibilidade de intervenção divina. Mas o que havia acontecido com sua mãe, desenganada pelos médicos, era um evento que desafiava toda a lógica e ciência que ele tanto valorizava. Ele pensou em cada momento com a senhora Ana, naquele olhar azul profundo que parecia ver sua alma, na serenidade inabalável mesmo diante do caos do acidente, nas histórias de fé e superação que ela contava com tanta convicção. Elias havia tentado refutar cada uma delas, buscando explicações racionais para o que parecia inexplicável. Mas a forma como ela havia agido no acidente, a calma dela que impediu uma explosão, e acima de tudo, sua misteriosa capacidade de saber sobre o sofrimento de Dona Alzira e a profecia do sinal. Tudo isso se encaixava agora em uma tapeçaria divina que ele estava, pela primeira vez, disposto a contemplar. Ele se lembrou do seu desafio arrogante. Se você existe, me mostre um sinal que mude essa minha vida de cão, um sinal na BR-319, e o sinal veio. Não um trovão do céu, não uma voz em alto e bom som, mas uma aparição sutil e poderosa, na forma de uma senhora encharcada, uma mensageira, que plantou a semente da fé em seu coração endurecido e desapareceu quando a missão estava cumprida. Fé que ele tanto duvidara se revelara de uma forma que ele jamais poderia prever. Não era a fé cega que ele tanto desprezava, mas uma fé nascida da experiência, de algo que ele viu e sentiu com todas as suas forças. As camadas de descrença e amargura que o cobriam há anos, forjadas pelas duras realidades da estrada e pelas perdas da vida, começaram a se dissolver, como a lama seca que se desprende do chassi do brutão. Debaixo delas, revelou-se um coração, que embora machucado e calejado, ainda era capaz de sentir, de acreditar, do sei miraviler. A redenção não era um evento único, mas um processo que Elias sentia começar naquele exato momento. Ele havia buscado a luz, mesmo que com relutância, e ela havia se revelado a ele da forma mais pessoal e impactante possível. A vida de sua mãe era o atestado vivo de que, sim, os milagres acontecem. Ele subiu novamente para o banco do motorista, mas o brutão parecia diferente. A estrada à frente, a mesma BR-319 cheia de buracos e lama, já não parecia tão ameaçadora. Elias sentiu uma leveza que há muito não experimentava. O peso da carga em seu caminhão, que antes o oprime agora, era apenas parte de seu trabalho, não o fardo de sua existência. Obrigado, ele sussurrou novamente, mas agora com uma convicção diferente. Não era um agradecimento genérico, mas um reconhecimento genuíno. Ele não sabia se agradecia a Ana, ao Chico, por ter sido o portador da boa notícia, ou a Deus, mas sabia, com uma certeza que nunca antes sentira, que havia uma força maior em ação, um poder que se manifestava de formas misteriosas e que operava além da compreensão humana. Elias não só havia encontrado Deus na estrada, como também havia encontrado um novo propósito em sua vida. Aquele momento marcou o fim de uma era de cinismo e o início de uma jornada de fé e esperança. Ele não seria mais o caminhoneiro amargurado, que via apenas o lado sombrio da estrada. Ele se tornaria um contador de histórias, um pregador da fé, não com palavras de um púlpito, mas com o testemunho vivo de sua própria transformação. A partir daquele dia, Elias sabia que sua missão seria levar a mensagem de que, mesmo nos lugares mais inóspitos, mesmo quando a fé parece mais distante, um sinal pode surgir, e que às vezes, os milagres não são grandiosos espetáculos, mas sussurros divinos que tocam o coração e mudam o rumo de uma vida. A BR-319, antes um vale de lágrimas e desespero, agora se estendia diante dele como um caminho de possibilidades, uma via de mão dupla entre o concreto e o espiritual, um lembrete constante de que a vida, assim como a estrada, é cheia de surpresas, e que algumas delas são de fato divinas. Elias estava pronto para a próxima curva, e sabia que de agora em diante não estaria mais sozinho. O sol nascia gloriosamente sobre a BR-319, tingindo o céu de tons vibrantes de laranja, rosa e dourado. A poeira que antes cegava Elias, agora parecia brilhar com partículas de esperança, e o rugido do brutão, outrora, um lamento de cansaço, soava como um hino de recomeço. Elias, o homem que havia passado a vida inteira com o senho franzido e o coração endurecido, agora dirigia com um sorriso sutil nos lábios,
os olhos fixos no horizonte, mas com alma. Mirando muito além, ele continuou sua jornada como caminhoneiro. Sim, pois a vida na estrada era tudo o que conhecia. As cargas ainda precisavam ser entregues, os prazos ainda precisavam ser cumpridos, mas agora, o fardo era mais leve, o espírito renovado. A rotina brutal da BR-319, com seus buracos, lama e isolamento, já não o consumia. Ele via a estrada com outros olhos, os olhos de alguém que havia testemunhado um milagre, que havia tocado o inexplicável. Cada árvore da floresta que antes parecia hostil, agora sussurrava histórias de resiliência. Cada solavanco do Brutão não era mais um protesto, mas um lembrete das provas superadas. Elias não parou de contar sua história, a história da senhora Ana, que surgiu do nada na chuva torrencial da BR-319 e desapareceu sem deixar rastros. A história do acidente, da mão invisível que impediu uma tragédia maior. E, acima de tudo, a história do milagre de sua mãe, Dona Alzira, que se recuperou contra todas as expectativas médicas, no exato momento em que Elias estava mais perdido em sua descrença. Ele se tornou um pregador da fé na estrada, mas não um pregador comum, daqueles que vociferam palavras prontas e juízos. Elias pregava com seu testemunho, com o brilho em seus olhos e a serenidade em sua voz. Nos pátios de postos de gasolina, nas borracharias improvisadas, nas paradas noturnas onde caminhoneiros se reúnem para um café e uma prosa, Elias compartilhava sua experiência. Começava sempre com a descrença, com o desafio que lançara ao céu na cabine do Brutão, e terminava com a revelação, com um sinal que mudou sua vida para sempre. Outros caminhoneiros, a princípio céticos como ele havia sido, ouviam-no com atenção. Eles que conheciam a dureza da BR-319 e as provações da vida na estrada, podiam se identificar com a amargura de Elias, mas a transformação dele era inegável. Seus ombros, antes curvados pelo peso do mundo, agora pareciam maize leaves. Seu sorriso, antes raro e forçado, agora era frequente e genuíno. Deus fala com a gente de muitas formas, meu amigo, ele dizia, olhando nos olhos dos colegas. Às vezes é no silêncio da noite, às vezes na voz de um amigo, e às vezes no rosto de um desconhecido que aparece na beira da estrada. Eu pedi um sinal na BR-319 e ele me deu um milagre que mudou minha vida. Ele inspirava outros caminhoneiros a enxergar além dos desafios, a encontrar esperança nos lugares mais inesperados. Compartilhava sua visão de que a BR-319, com todas as suas dificuldades, era também um caminho de aprendizado, de superação. Ele falava sobre a importância da solidariedade na estrada, de como um pequeno gesto de ajuda pode fazer toda a diferença. E por vezes, quando um caminhoneiro demonstrava especial desespero, Elias contava os detalhes do acidente, da mão invisível de Ana, que trouxe ordem ao caos, deixando uma semente de dúvida na mente dos mais céticos. A história de Elias se espalhou pelos rincões da BR-319, virando lenda entre os estradeiros. Alguns chamavam a senhora Ana de anjo, outros de aparição, outros ainda de uma mulher especial com dons divinos. Não importava o nome, o que importava era a mensagem de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode surgir, vinda de onde menos se espera. Dona Alzira, recuperada e de volta para casa, era a prova viva do milagre de Elias. Ela ouvia as histórias do filho com um brilho nos olhos, um sorriso sereno. Eu sempre soube, meu filho. Deus tem seus caminhos. A BR-319, para Elias, deixou de ser a estrada do desespero e se tornou o caminho da fé. Um lembrete constante de que, mesmo nos maiores desafios, a esperança existe. Ele continuou a cruzar o Brasil em seu Brutão. Mas, agora, cada viagem era também uma jornada espiritual. Ele não buscava mais apenas entregar cargas. Ele buscava espalhar a mensagem de que a fé, por mais que seja testada, pode mover o impossível. A sua vida, antes, uma sequência de quilômetros vazios, agora tinha um propósito. Elias sabia que a senhora Ana era parte desse propósito, um elo misterioso que o conectou a algo maior. Ele nunca mais a viu, mas sentia sua presença em cada amanhecer na estrada, em cada gesto de ajuda mútua entre os caminhoneiros, em cada sinal de esperança que surgia nos momentos mais difíceis. O legado da BR-319, para Elias, era o testemunho vivo de que a fé pode se manifestar nos lugares mais inesperados, transformando a escuridão em luz e o ceticismo em crença. Uma nova jornada havia, de fato, começado.
E Elias estava pronto para cada novo quilômetro, levando consigo a prova de que sim, Deus ouve os desafios e responde de maneiras que a lógica humana jamais poderia conceber.